Militares ucranianos fugindo da frente do exército e do país. Este, sem dúvida alguma, tem sido o cenário mais repetido dos últimos meses. E talvez até de anos. A situação com os desertores está se complicando e piorando a cada momento na Ucrânia. E, na verdade, a prova principal nem sequer vem dos meios de comunicação russos, mas sim da própria propaganda ocidental. Dos 11 jovens que eram, absolutamente ninguém permanece agora mesmo na linha de frente. Vamos ver que sorte tiveram aqueles recrutados pelo regime de Kiev como voluntários. Prometeram tudo para eles. Mas o que aconteceu exatamente com eles? E não só isso, mas viemos aqui analisar um dos principais problemas do exército ucraniano em particular e da Ucrânia em geral, que praticamente já superou o que no início poderia parecer o problema principal, que é a falta de pessoal. E não só isso, como também está constantemente afirmando este último. O que está acontecendo na frente ucraniana com as deserções? Quais as consequências disso a curto, médio e longo prazo para o regime de Kiev e o conflito ucraniano? De modo geral, vamos analisar isso neste relatório de forma detalhada e minuciosa. Fique até o final, porque lá você vai descobrir como o regime de Kiev, tentando resolver esse problema que, repito, está praticamente se tornando o principal. Na verdade, está obtendo o oposto ao tentar mobilizar o máximo de pessoas, especialmente jovens. Acaba desmoralizando completamente os poucos voluntários minimamente motivados que ainda restavam na linha de frente ucraniana. Sou Liu Sivaya, correspondente de guerra em Donbass e analista geopolítica. Inscreva-se neste canal para ficar por dentro das últimas notícias internacionais e, claro, das informações mais recentes sobre o conflito ucraniano, relatadas diretamente do local dos acontecimentos. Vamos começar? Começamos, como de costume, desde o início. Não é surpresa para ninguém que a Ucrânia, na linha de frente há muitos meses, está indo de mal a pior. Agora, além disso, a Federação da Rússia está pisando no acelerador. Um dos principais problemas do regime de Zelensky, principalmente em termos militares, é claro, está sendo a falta de pessoal. Ou isso era antes, ou algo assim. Estávamos acostumados a analisar e observar essa situação. Mas, na verdade, agora está surgindo um problema muito maior que, de qualquer forma, complementa e até reforça. O primeiro que é a questão do abandono da linha de combate. Ou seja, as deserções estão acontecendo em massa. Sim, mas algo ainda mais grave está acontecendo na Ucrânia. E é que, se antes costumávamos falar de desertores em termos daqueles mobilizados pelo regime de Kiev à força, agora até mesmo a propaganda ocidental. Ou seja, vejam a que ponto chegou essa situação. Nos confirma que isso também acontece entre aqueles que vieram como voluntários, até mesmo com dinheiro oferecido em grandes quantidades pelo regime de Kiev, para que realmente continuassem na linha de frente desde o início. É importante destacar que a questão da falta de pessoal é, de fato, a principal de todos os tempos, do exército ucraniano, especialmente dentro dos termos da Operação Militar Especial. A Ucrânia sempre carece de reservas, especialmente agora, quando estamos vendo que a linha de frente está desmoronando em várias direções ao mesmo tempo. E para isso, o regime de Kiev tentou resolver de duas maneiras principais. Por um lado, mobilizando a população de forma forçada. E nesse sentido já estão, não sei se na 11ª ou em qual onda de mobilização exatamente. E, por outro lado, estão tentando atrair todos os voluntários possíveis para a linha de frente. E, neste caso muito específico, recentemente, há pouco menos de um ano, decidiram abrir uma nova frente, pressionados, é claro, convenientemente, pelo Ocidente, que é o grupo dos jovens. Aqui estamos falando do grupo dos jovens entre 18 e 24 anos. E a propaganda ucraniana, assim como a ocidental, mas principalmente, é claro, a ucraniana começou a contar para eles as vantagens de se juntar ao exército. Basicamente, desde o momento em que o da Ucrânia, o presidente da Ucrânia, Ucrânia da Ucrânia,
O da Ucrânia, o presidente da Ucrânia, presidente da Ucrânia. E tudo isso também foi discutido na reunião e é um grande trabalho conjunto. Lá realmente me parece que há uma proposta muito boa para as pessoas que querem ir por um ano sob contrato. Sim, elas podem continuar se quiserem, mas é um contrato de um ano. E nos próximos dias, amanhã ou depois, amanhã, nos próximos 2 ou 3 dias, todos os detalhes já serão oficiais. E algumas coisas são que uma pessoa poderá ganhar em um ano, além de tudo, 1 milhão de grivnias. E além disso, poderão escolher uma universidade sem nenhum exame depois deste ano na guerra, escolher uma instituição de ensino superior e estudar de graça. O Estado pagará tudo. Em terceiro lugar, eu prestaria atenção às condições especiais sobre a hipoteca a 0%. Todas as porcentagens serão cobertas pelo Estado. Há muitos, sem dúvida ainda, detalhes que são condições muito importantes. Para onde vão, para quais brigadas. É um contrato experimental e tudo isso estará nos detalhes. Há muitas coisas. Vamos esperar. Se acham que tudo se resumiu a um anúncio oficial, estão enganados. O governo da Ucrânia lançou toda uma campanha especialmente direcionada aos jovens, que não estavam vendo tudo isso com bons olhos. Assim, para explicar a eles o que ganhariam nesse ano de contrato, usaram uma moeda um tanto estranha. Sim, mas hambúrgueres também. Quantos cheeseburgers dá para comprar com 1 milhão de guirnas? Isso certamente é um TikTok do Ministério da Defesa. Ótima pergunta. Vamos descobrir juntos. Um cheeseburger custa 64 guirnas. Com 1 milhão é possível comprar 15.625 cheeseburgers. Não estou sugerindo que compre cheeseburgers por 1 milhão de guirnas, mas sim ganhar 1 milhão de guirnas. Você tem entre 18 e 24 anos, quer defender a Ucrânia e se juntar às Forças Armadas da Ucrânia? É simples. Entre no site 1824, Army Governor UA, assine o contrato e receba seu milhão. Você pode gastar em cheeseburgers, em um apartamento, no que quiser. Já viu o site? Conhece as condições? Estamos esperando por você. Pena que eu não tenho 18. Uns 64 grivnias, ou seja, 15.600 e 25 hambúrgueres por 1 milhão. Plano perfeito, fácil e simples para toda a família. E além disso, para conseguir esses incríveis 16 mil e poucas hambúrgueres, não era preciso fazer muita coisa, só aguentar um ano nas fileiras do exército ucraniano, só isso. Na verdade, do jeito que estão as perdas, eu diria que qualquer um consegue isso. E sim, deveria conseguir. Até o maior idiota do bairro. Mas acontece que estamos aqui para desmentir essa informação e para mostrar como foi realmente o desenvolvimento dessa grande iniciativa. De um contrato anual para os jovens ucranianos não se sabe muito bem se é para ganhar a guerra contra a Federação da Rússia ou para deixar a Ucrânia sem futuro. Em termos definitivos, para responder a essa questão, a propaganda ocidental vem nos ajudar. O fato é que eu nunca esperei esse tipo de ajuda em termos jornalísticos, muito menos vindo da Reuters. Mas a verdade é que sim. Eles fizeram um trabalho bastante importante monitorando o futuro de 11 jovens que assinaram o contrato com o regime de Kiev, desejando obter esse milhão de grivnias e todas as outras vantagens que Vladimir Zelensky anunciou recentemente. E que, para minha surpresa, nenhum deles está na linha de frente, neste exato momento. A sorte que tiveram, isso sim, foi muito valiosa. Muito variada de um lado, de outro, tudo menos bonita. E a sorte que tiveram foi das mais variadas, de um lado e de outro, tudo menos bonita. Assim, 4 deles acabaram gravemente feridos. 3 agora estão dados como desaparecidos, ou seja, muito provavelmente morreram em combate. 2 desertaram, 1 se suicidou. O último, o mais esperto de todos, muito provavelmente adoeceu e teve que abandonar o exército ucraniano. Dos 11 iniciais desapareceram. Atualmente, nenhum deles continua lutando nas fileiras do exército ucraniano. E, portanto, nenhum acabou recebendo o que parecia ser o tão desejado milhão de grivnias, que desde o início, acho que soava mais como uma isca boba do que como uma realidade.
Esse é o caso prático apresentado pela Reuters. Acompanhando as vidas e os destinos dos jovens que acabaram se tornando militares do seu país, não se sabe muito bem por qual razão. Vem nos mostrar 3 coisas fundamentais na hora de compreender o problema das deserções mais especificamente, assim como também o problema com o pessoal militar na Ucrânia, de modo geral. A saber, em primeiro lugar, a julgar pelos fatos, o contrato com os jovens entre 18 e 24 anos acabou sendo um fracasso total e absoluto para aqueles que o assinaram. Já vimos que sorte tiveram. A grande maioria acabou fugindo, e estou bastante convencida de que a mídia ocidental, como de costume, não mostrou quase nada. Do segundo lugar do primeiro ponto sai o segundo. Ou talvez pudesse ser o contrário. Seja como for, os jovens também são usados pelo exército ucraniano como carne de canhão. O regime de Zelensky vê isso absolutamente com bons olhos, na verdade. Parece que estavam recrutando justamente para isso. Ou seja, os resultados foram 4 feridos graves, 3 desaparecidos, 2 desertores e uma pessoa que acabou se suicidando. Bem, isso não indica exatamente que os jovens estavam limpando os refeitórios da retaguarda. Eles viram a linha de frente, provavelmente de maneira muito direta, o que também nos confirma até que ponto as coisas estão indo mal para os soldados ucranianos. No campo de batalha não há pessoal militar, e os poucos que restam, se conseguirem sobreviver, acabam optando por fugir da linha de frente. Em terceiro lugar, as deserções. Isso não é exclusivo dos mobilizados, de forma forçada, o que, aliás, seria absolutamente compreensível, mas também se tornou um problema daqueles que, a princípio, vieram para as fileiras do exército ucraniano como voluntários. Isso, de fato, é confirmado pelo chefe das unidades de assalto da Ucrânia, Valentim Manko, que falou longamente sobre o tema das deserções, dizendo que, de fato, fazem parte do dia a dia do exército ucraniano. Ela ressaltou que, desde o regime de Kiev, esse problema está sendo resolvido de forma realmente eficaz. Mas vamos por partes. Ela afirma que nas fileiras do exército ucraniano há muito mais desertores do que nas fileiras do exército russo. Estamos falando de uma capacidade de mobilização por parte da Ucrânia de cerca de 30 mil homens por mês, dos quais, segundo dados oficiais, somente no mês de outubro de 2025, desertaram cerca de 21 mil soldados, 21 mil desertores mensais, ou um total de desertores que, segundo as estimativas oficiais, estaria entre 300 mil e 350 mil soldados. No entanto, a realidade mostra outra coisa, e não são poucas as fontes dentro da Ucrânia que dizem que pode haver até 1 milhão de desertores no país. Ou seja, o exército de desertores poderia ser, na verdade, maior do que o exército regular do país. Isso acontece, continua Valentim Manko, porque os combates são muito duros, porque há uma falta de boas campanhas informativas. Aqui, acho que ele está tentando esconder de qualquer jeito as verdadeiras razões, ou seja, a corrupção do regime de Kiev, a situação absolutamente trágica do exército da Ucrânia. De modo geral, o cansaço da população, entre muitas outras coisas. A realidade, na verdade, é bem diferente. Os jovens estão saindo do país e da linha de frente. Isso tem sido denunciado recentemente por um deputado da Rada ucraniana, especificamente Roman Kostenka, que, além disso, é o secretário do Comitê de Defesa da Ucrânia. Graças a decisões criminosas sobre a libertação dos nossos cidadãos, não digam que é preciso mandar todos os jovens para a linha de frente, mas, no mínimo, a retaguarda não é só sobre armas, sobre o exército, sobre a mobilização, é em primeiro lugar a guerra, é em primeiro lugar a economia. Quando nos dizem pelo rádio que através da nossa fronteira passaram 121 mil jovens que podem trabalhar e nos apoiar, então eu, como estadista, me pergunto, em quem podemos contar? Se perdermos a fronteira, o que será da nação? Vocês vão trabalhar em outros países e nós aqui lutamos por vocês, junto com a geração mais velha, e tudo está muito ruim. Por isso, na retaguarda é preciso organizar uma mobilização correta e de qualidade. É uma preparação correta e de qualidade para a defesa, resultado do trabalho do Complexo Industrial de Defesa. Há muito a fazer e não devemos esperar que aconteça sozinho ou que outros façam por nós. E muitas dessas coisas são impopulares.
Então, mais uma vez, a situação na linha de frente é complicada e ainda há tempo, e bastante, digamos, significativo, durante o qual podemos equilibrar a situação. Porque qualquer vitória só pode ser então a nosso favor e não contra nós. Talvez agora seja possível ceder territórios, e se for do nosso interesse, que haja algum benefício para nós. Isso só nas condições em que o inimigo sofra grandes perdas e entenda que não pode avançar mais sem grandes perdas, ou que não pode avançar de jeito nenhum. Para isso é preciso fazer reservas, É necessário repor adequadamente as unidades de combate, é necessário motivar as pessoas, a se juntarem ao exército. E tudo isso deveria ter sido feito ontem, mas ainda não é tarde. Podemos fazer isso e podemos golpear o inimigo. Os verdadeiros motivos. Isso eu já acrescento por minha conta. Não tem apenas a ver com a altíssima intensidade dos combates, mas também com a baixíssima intensidade das rotações. Ou seja, o pessoal militar ucraniano passa a maior parte do tempo nas trincheiras e geralmente não tem ninguém para substituí-los. Ou seja, eles simplesmente acabam morrendo lá e isso desmotiva aqueles que vêm depois. De qualquer forma, não são poucos os comandantes ucranianos, assim como também os deputados do país, que reclamam de uma absoluta falta de medidas por parte do regime de Kiev na hora de enfrentar essa situação. Existem anistias para aqueles que decidem desertar e depois retornam às fileiras do exército ucraniano, porque, de fato, falta carne de canhão. Não há capacidade real de perseguir aqueles que decidem abandonar o exército, mesmo nos momentos de maior necessidade. Já existem algumas propostas bem malucas nesse sentido, assim como a deste militar, que em plena televisão ucraniana e à luz do dia, falou sobre colocar microchips em seus próprios companheiros. No século XXI, até mesmo os cachorros já recebem chip para não fugirem. Não entendo por que não colocamos chip neles para achá-los por sistema de posicionamento global e devolver. Algo precisa ser feito, mas não se sabe exatamente o que, porque, na verdade, Valentim Maenko, ou seja, o chefe das unidades de assalto da Ucrânia, continua. E ele chega à conclusão de que, na verdade, a Ucrânia realmente tem reservas suficientes, o que é uma informação que me parece especialmente surpreendente. Ou seja, poderia mobilizar muito mais pessoas e poderia ter um exército infinitamente maior se não enfrentasse esse enorme problema de deserção. O avanço extremamente rápido das tropas da Federação da Rússia, especialmente nos últimos meses, é notável. Não se deve apenas às ações das próprias Forças Armadas da Federação da Rússia, mas, em grande parte, aos desertores ucranianos que acabam enfraquecendo o exército do seu país, até mesmo mais do que os próprios inimigos. Não é de se estranhar, portanto, que a Ucrânia esteja tentando às pressas encontrar uma solução para esse problema, que está praticamente destruindo o exército do país mais do que os próprios russos. E aqui, surgem propostas malucas, como essa que acabamos de ver sobre os microchips, mas também há algumas que muito provavelmente acabarão sendo implementadas, como, por exemplo, essa proposta do deputado da Rada Ucraniana, Roman Kostenko. Precisamos preparar melhor os combatentes e trabalhar com as forças de defesa territorial que em breve se igualarão ao nosso exército. E será uma parte separada da sociedade que depois fará reivindicações àquela parte da sociedade que está lutando agora no campo de batalha. Claro, existem diferentes razões para o centro de controle de zoonoses, mas em geral, agora 80% simplesmente fogem dos centros de preparação. E o país não faz nada para trazê-los de volta ou criar condições para que não fujam, mas sim cumpram seu dever. Temos milhões de evasores que andam por aí, se escondem e, digamos, observam de fora. Sim, como você ouviu, temos um problema gravíssimo com as deserções, porque mobilizamos muita gente, mas não somos capazes de treinar nossos homens o suficiente. Então vamos mobilizar ainda mais e vamos formar esses grupos de defesa territorial, que são, em última instância, mobilizados à força, ou seja, civis vestidos de militares. Também não estamos aqui para perder tempo com muitas metáforas. Então vou te dizer de uma forma muito mais direta. Muito provavelmente, ao invés de tentar melhorar a vida e as condições dos soldados ucranianos, o que o regime de Kiev vai fazer é mobilizar ainda mais, principalmente os civis. Portanto, se os contratos pagos não deram certo, seja com jovens ou com idosos, vamos recorrer mais uma vez à mobilização forçada. Aqui, na verdade, tem uma coisa extremamente curiosa.
eu te prometi no começo deste vídeo. E é que os segundos basicamente desmotivam os primeiros. Ou bem, melhor dizendo, a existência. As condições especiais que o regime de Kiev decide oferecer ao grupo X da sua população. Aqui, em especial, citamos os jovens, porque essas foram as condições mais vantajosas de todas. Acabam desmobilizando e desmotivando, em primeiro lugar, tanto os mobilizados de forma forçada, quanto até mesmo os militares profissionais, que em princípio são os mais motivados. Os militares profissionais, muito em particular os voluntários, ou seja, aqueles que vieram de forma livre para assinar o contrato com as Forças Armadas da Ucrânia, mas que em nenhum momento se depararam com tamanha generosidade do governo do país. Ou seja, enquanto aos jovens o regime de Zelensky oferece 1 milhão de hryvnias, e não se sabe mais quantas coisas. Acontece que quem esteve todo esse tempo no campo de batalha não tem as mesmas condições. Frequentemente tiveram que lidar com pagamentos errados ou atrasados, ou nem chegavam. Problemas com os comandantes que tentavam ficar com seus salários. No fim das contas, elas nem podiam sonhar com aqueles 15.600 e 25 hambúrgueres tão desejados. Sim, este é exatamente o caso que poderíamos, pelo menos na Espanha, considerar como tendo sido pior. O remédio é pior que a doença? Nem os jovens ficaram na linha de frente. A questão em si, basicamente, não motivou ninguém nas Forças Armadas da Ucrânia. As consequências que isso teria no campo de batalha e no desenvolvimento da operação militar especial, acho que estão claríssimas. A mais direta de todas elas são as perdas por parte das Forças Armadas da Ucrânia, que já acabam reconhecendo. Inclusive, os deputados da Rada ucraniana são questionados novamente. É claro, sobre o número, e mesmo assim, muito provavelmente continuam sendo bastante modestos na hora de contabilizar as perdas. É preciso pensar em como agir com os cidadãos, pois 1 milhão de pessoas está na linha de frente. Nas Forças Armadas, mais de 500 mil pessoas, sendo 200 e outras 300. E o que acontece com as famílias? O que acontece com eles? Porque morreram? Vovô, o senhor está mencionando esses números, agora o senhor tem certeza de que é assim? Quer dizer, 500 mil mortos no nosso caso? Disse de forma figurada, mas acho que esses números poderiam ser ainda maiores. Volto a repetir. O deputado em questão parece que ficou com os números das perdas do exército ucraniano. Por volta do meio de 2024, ou seja, de qualquer forma, o problema das decepções segue em pauta na Ucrânia e realmente está se tornando um dos principais e um dos que mais ajudam a Federação da Rússia. Na hora de avançar aqui, eu poderia me matar tentando tirar conclusões de todo tipo e tamanho. Mas acho que a frase dos 11 que eram nenhum fica na linha de frente. Hoje em dia, isso já resume absolutamente tudo. A catástrofe é total. E independentemente do que o regime de Kiev acabe fazendo ou não a respeito, vai acabar arrastando-o para a mesma morte para a qual tem arrastado todo esse tempo. Tanto os mobilizados à força, quanto os convencidos a assinar um contrato por 1 milhão de kriblas.